Estava folheando o processo na mesa da minha advogada, quando parei numa página. Não era nada óbvio. Era o número de registro do perito que havia assinado o laudo, menos aquele laudo que havia sido usado contra mim durante meses no processo. Não sei por que parei naquele número especificamente. Talvez porque eu já tinha lido aquele processo tantas vezes que qualquer detalhe diferente chamava atenção. Peguei o celular, abri o site do órgão regulador, digitei o número, o sistema não retornou nenhum resultado. Digitei de novo, mais devagar, nenhum resultado. Mostrei para minha advogada. Ela olhou para a tela, depois olhou para o laudo, depois para mim. Disse: "Isso não deveria ser possível." O laudo que havia quase me condenado tinha assinatura, carimbo, número de registro e papel timbrado. E o perito que o assinou não existia em nenhum cadastro oficial. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Cívia, tenho 45 anos, sou comerciante e fui ré num processo civil por danos materiais movido por um exócio. A história do processo em si é longa e não é o ponto. O ponto é o laudo. Meu exócio havia contratado um perito para avaliar os supostos danos que ele alegava ter sofrido. O laudo chegou no processo com um valor que, se aceito pelo juiz, seria suficiente para me arruinar financeiramente. Era um documento técnico, com linguagem especializada, com tabelas, com memória de cálculo, com referências a normas técnicas. Parecia sólido. Minha advogada havia questionado os valores, mas como contestação técnica, não como suspeita de fraude. Ninguém havia pensado em verificar se o perito existia. Até eu parar naquele número numa tarde comum. O que a investigação revelou nas semanas seguintes foi o seguinte: o perito menos cujo nome completo estava no laudo com todas as formalidades, não tinha registro em nenhum conselho profissional, não tinha formação verificável, não tinha histórico de atuação em nenhum processo público consultável. Era um nome com um número inventado, com um carimbo mandado fazer numa gráfica. Meu exócio havia contratado esse homem sabendo disso. A perícia tinha sido forjada desde o início. O objetivo era simples: criar um documento técnico que parecesse legítimo o suficiente para ser aceito sem questionamento. Em processos civis, laudos periciais têm peso enorme. Um juiz que recebe um laudo bem formatado, com número de registro e assinatura, raramente vai verificar se aquele número existe de fato. E não havia verificado. O laudo havia sido aceito, havia entrado no processo. Havia sido usado como base para uma decisão preliminar que havia bloqueado uma conta minha por meses. Meses com conta bloqueada por um documento que era, do primeiro ao último parágrafo, uma mentira com carimbo. Fiquei pensando em quantos processos por ano recebem documentos que ninguém verifica. Não tenho resposta, mas a pergunta não me abandona. O processo virou do avesso depois da descoberta. Meu exócio foi indiciado por fraude processual. O caso que era contra mim virou um caso contra ele. A conta foi desbloqueada. O laudo foi anulado. Numa das audiências, o juiz disse algo que ficou registrado em ata e que eu guardei. Disse que casos como esse reforçavam a necessidade de verificação de credenciais em documentos periciais e que a responsabilidade não era só das partes, mas do próprio sistema de admissão de provas. Achei importante que um juiz dissesse isso em voz alta, porque durante meses eu havia sido tratada como ré, com base num documento falso, e ninguém menos, nem o cartório, nem o sistema do tribunal, nem o juiz na primeira análise, havia checado se o número no carimbo existia. Eu havia checado, por acaso, numa tarde em que estava relendo um processo pela 10ª vez, porque não conseguia aceitar que aquilo fosse real. O processo encerrou a meu favor. Meu exócio respondeu pelos crimes. A situação foi resolvida menos com atraso, com custo, com meses de estresse que não se apagam por uma decisão judicial. O que ficou dessa história é algo que eu não esperava aprender da forma que aprendi. Documentos oficiais intimidam. Papel timbrado, carimbo, número de registro, linguagem técnica menos. Tudo isso cria uma autoridade visual que faz a maioria das pessoas recuar
Ninguém questiona um laudo pericial bem formatado, da mesma forma que ninguém questiona um jaleco branco ou um distintivo. A aparência de legitimidade funciona porque fomos treinados a respeitá-la. E quem entende isso pode fabricar legitimidade com uma gráfica e um número inventado. O que aprendi é que verificar um número de registro leva menos de 1 minuto. Qualquer conselho profissional tem sistema público de consulta. Qualquer pessoa com acesso à internet consegue checar se um perito, um médico, um engenheiro, um psicólogo existe de fato nos cadastros oficiais. Eu não sabia disso antes. Sei agora, e aprendi da forma mais cara possível. Obrigada por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like menos. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.